Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos fazer uma viagem pelo mundo do cinema e explorar os principais filmes de lobisomem. Vamos começar desde o primeiro filme até os lançamentos mais recentes. Prepare-se para muita ação, suspense e, é claro, transformações incríveis. Vamos começar nossa jornada voltando no tempo até 1935 com Werewolf of London, o Lobisomem de Londres, o primeiro filme de lobisomem dirigido por Stuart Walker. Este filme apresentou ao público a transformação de um homem em lobisomem e estabeleceu muitos dos elementos que ainda vemos hoje. Em Lobisomem de Londres, Werewolf of London, o Dr. Wilfred Glendon, um renomado botânico, viaja ao Tibete em busca de uma rara flor que floresce apenas sob a luz da lua cheia. Durante a expedição, ele é atacado e mordido por uma estranha criatura. De volta a Londres, Glendon descobre que a mordida o transformou em um lobisomem, forçando-o a se transformar em uma fera sedenta de sangue a cada lua cheia. Na luta para encontrar uma cura, ele se depara com o Dr. Yogami, outro cientista que revela que a flor rara que Glendon procurava é a única coisa que pode controlar suas transformações. Enquanto isso, sua esposa Lisa e seu amigo Paul começam a perceber as mudanças alarmantes em Glendon. O filme segue a angústia de Glendon e sua luta contra a maldição do lobisomem, tentando proteger aqueles que ama enquanto busca uma maneira de se libertar de sua monstruosa condição. A atmosfera sombria e os dilemas morais do personagem principal fazem deste filme um marco no gênero de terror. Mas foi em 1941 que o gênero ganhou seu clássico definitivo com O Lobisomem, The Wolfman, estrelado por Lon Chaney Jr. Este filme não só definiu a imagem do lobisomem para gerações, mas também introduziu a ideia de que a prata é letal para essas criaturas. Lobisomem é um clássico do terror lançado em 1941 pela Universal Pictures. A trama gira em torno de Larry Talbot, interpretado por Lon Chaney Jr., que retorna à sua terra natal no país de Gales após a morte de seu irmão. Lá, ele visita um acampamento cigano onde é atacado por um lobisomem. Embora consiga matar a criatura com um bastão de prata, Larry é mordido e com o passar do tempo começa a se transformar em um lobisomem durante as noites de lua cheia. Enquanto luta contra a sua maldição, Larry tenta proteger aqueles que ama e encontrar uma maneira de se libertar do terrível destino de se transformar em um monstro selvagem. O filme é um marco do cinema de terror, conhecido por sua atmosfera sombria e atuação icônica de Chaney como o trágico lobisomem. Avançando para a década de 1980, tivemos uma verdadeira explosão de filmes de lobisomem. Em 1981, 2 filmes se destacaram: Um Lobisomem Americano em Londres e Grito de Horror. Um Lobisomem Americano em Londres, dirigido por John Landis, é famoso por suas incríveis transformações práticas e por misturar comédia e terror de forma brilhante. Um Lobisomem Americano em Londres é um filme de terror e comédia dirigido por John Landis, lançado em 1981. A trama segue 2 jovens americanos, David e Jack, que estão viajando pela Inglaterra. Durante uma caminhada noturna pelos campos de Yorkshire, eles são atacados por uma criatura selvagem. Jack é morto, mas David sobrevive e é levado para um hospital em Londres. Enquanto se recupera, David começa a ter pesadelos perturbadores e visões de seu amigo Jack, que aparece em um estado de decomposição, avisando que David agora é um lobisomem e precisa se suicidar para evitar mais mortes. Inicialmente cético, David começa a acreditar quando se transforma em um lobisomem na próxima lua cheia, causando uma onda de terror e mortes em Londres. Dividido entre sua natureza bestial e sua humanidade, David se apaixona pela enfermeira Alex Price e luta para encontrar uma maneira de impedir suas transformações antes que seja tarde demais. O filme é conhecido por suas inovadoras sequências de transformação em lobisomem e pelo equilíbrio único entre o humor e horror intenso. No mesmo ano, Grito de Horror, dirigido por Joe Dante, trouxe uma abordagem mais sombria e assustadora, com efeitos especiais impressionantes para a época. Grito de Horror é um filme de terror de 1981 dirigido por Joe Dante. A história segue a jornalista Karen White, interpretada por Dean Wallace,
que se torna o alvo de um perigoso assassino em série. Após um confronto traumático com o criminoso, Karen é enviada para um retiro de reabilitação em uma isolada colônia no interior chamada The Colony. No entanto, ela logo descobre que os habitantes do local não são o que parecem ser. A colônia é habitada por lobisomens, e Karen deve lutar por sua vida enquanto desvenda os segredos macabros do lugar. Com atmosfera sombria e efeitos especiais inovadores para a época, Grito de Horror se destaca como um clássico do gênero, explorando temas de medo, transformação e sobrevivência. Outro filme deste período é Lobos, de 1981, que trouxe uma mistura de horror e mistério policial, focando em uma série de assassinatos misteriosos em Nova York. Lobos é um thriller de horror dirigido por Michael Aldred, lançado em 1981. A história segue o ex-policial Dewey Wilson, interpretado por Albert Finney, que é chamado para investigar uma série de assassinatos brutais em Nova York. À medida que Wilson aprofunda a sua investigação, ele descobre que os crimes não são obras de seres humanos, mas de criaturas misteriosas e sobrenaturais com inteligência avançada e habilidades predatórias. Essas criaturas, conhecidas como Wolfen, são lobos inteligentes que reivindicam a cidade como seu território. O filme combina elementos de horror, mistério e comentários sociais, explorando temas de urbanização, ecologia e a luta entre natureza e progresso humano. Nos anos 90 tivemos Lobo, Wolf, de 1994, estrelado por Jack Nicholson e Michelle Pfeiffer. Este filme combinou elementos de drama e horror, com a interpretação memorável de Nicholson como um homem que se transforma em lobisomem. Lobo, de 1994, é um filme de drama e terror dirigido por Mike Nichols, estrelando Jack Nicholson como Will Randall, um editor de livros em Nova York, que se vê em uma encruzilhada na vida pessoal e profissional. Após ser mordido por um lobo durante uma viagem de negócios, Will começa a notar mudanças drásticas em si mesmo. Seus sentidos se tornam aguçados, sua confiança aumenta e ele começa a se sentir revitalizado. Ao mesmo tempo, Will enfrenta problemas no trabalho, onde é ameaçado por um colega ambicioso que tenta roubar seu emprego. Sua vida amorosa também toma um rumo inesperado quando ele se envolve com Laura Auren, interpretada por Michelle Pfeiffer, a filha do dono da editora. Conforme Will se transforma gradualmente em um lobisomem, ele luta para manter o controle sobre sua humanidade enquanto lida com as novas habilidades e impulsos predatórios que a mordida trouxe. O filme explora temas de poder, sobrevivência e a dualidade da natureza humana. Lobo combina elementos de horror clássico com um drama psicológico, oferecendo uma abordagem única ao mito do lobisomem. Em 1996, Lua Negra apresentou uma nova perspectiva com uma história focada na dinâmica familiar e os horrores da transformação em lobisomem. Lua Negra é um filme de terror que segue a história de Ted Harrison, um fotojornalista que, após ser atacado por um lobisomem durante uma viagem de trabalho no Nepal, volta para os Estados Unidos infectado com a maldição do lobisomem. Tentando lidar com sua nova condição, Ted se muda para a casa de sua irmã e seu sobrinho Brad, na esperança de encontrar uma cura ou pelo menos controlar suas transformações. No entanto, a presença de Ted começa a causar problemas, com mortes violentas ocorrendo nas proximidades. O cão da família Thor, um pastor alemão leal e protetor, rapidamente percebe que algo está errado com Ted. Thor tenta proteger sua família das perigosas transformações noturnas de Ted. Enquanto Janet e Brett lutam para entender a verdade e proteger-se, a tensão aumenta à medida que a lua cheia se aproxima e Ted se transforma em uma criatura sanguinária. Lua Negra é um thriller de terror que explora os laços familiares, a lealdade e a luta desesperada contra uma maldição antiga e aterrorizante. Já em 1997 veio Um Lobisomem Americano em Paris, que conta a história de um grupo de turistas americanos que estão passeando por Paris. Um Lobisomem Americano em Paris é um filme de terror e comédia de 1997 dirigido por Anthony Waller. A trama acompanha Andy McDermott,
um jovem americano que, junto com seus amigos Brad e Chris, está viajando pela Europa em busca de aventuras. Durante uma noite em Paris, Andy salva uma francesa chamada Séraphine de uma tentativa de suicídio. Fascinado por ela, Andy a segue até um misterioso clube noturno subterrâneo, onde descobre um culto secreto de lobisomens liderado por Claude. Os lobisomens estão planejando uma série de ataques durante a próxima lua cheia, e Andy, ao se envolver mais com Séraphine, acaba sendo mordido, tornando-se também um lobisomem. Enquanto Andy luta para controlar suas novas habilidades e impulsos selvagens, ele e Séraphine tentam impedir os planos do culto. A trama combina elementos de terror e humor, explorando a luta de Andy para se manter humano e proteger aqueles que amam das ameaças sobrenaturais em uma cidade cheia de perigos ocultos. O lobisomem americano em Paris é uma sequência espiritual de um lobisomem americano em Londres, trazendo uma abordagem moderna e frenética ao mito do lobisomem. Os anos 2000 trouxeram inovações com filmes como Amaldiçoados de 2004, dirigido por Wes Craven, que tentou revitalizar o gênero com uma abordagem moderna e efeitos especiais contemporâneos. Amaldiçoados é um filme de terror de 2004 dirigido por Wes Craven. A história gira em torno de Ellie e seu irmão mais novo Jimmy, que vivem em Los Angeles. Após sofrerem um grave acidente de carro em uma noite de lua cheia, eles são atacados por uma criatura misteriosa. Ellie e Jimmy sobrevivem ao ataque, mas logo percebem que foram infectados com a maldição do lobisomem. À medida que começam a experimentar mudanças físicas e psicológicas, incluindo sentidos aprimorados e uma força sobre-humana, eles se dão conta de que estão se transformando em lobisomens. Determinados a encontrar uma cura e evitar a transformação completa, Ellie e Jimmy embarcam em uma busca para descobrir a origem da maldição e encontrar a criatura que os mordeu. Enquanto isso, eles devem lidar com seus novos poderes e os perigos que surgem, inclusive a perseguição de outros lobisomens que não querem que a verdade seja revelada. Amaldiçoados combina elementos clássicos de terror com uma dose de humor, explorando os temas de transformação, sobrevivência e o vínculo entre irmãos, em meio a um cenário sobrenatural cheio de suspense e ação. Em 2010, o Lobisomem, The Wolfman, um remake do clássico de 1941 estrelado por Benício Del Toro e Anthony Hopkins, trouxe uma nova visão com tecnologia moderna e uma atmosfera gótica. O Lobisomem é um filme de terror gótico de 2010 dirigido por Joyce Johnston, estrelado por Benício Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt e Hugo Weaving. A história se passa na Inglaterra vitoriana e segue Lawrence Talbot, um ator de Shakespeare que retorna à sua casa ancestral em Blackmoor após o misterioso desaparecimento de seu irmão Ben. Determinado a descobrir o que aconteceu com seu irmão, Lawrence começa a investigar e descobre uma série de assassinatos brutais na vila local, atribuídos a uma fera selvagem. Durante sua busca, Lawrence é atacado por uma criatura aterrorizante e, embora sobreviva, é mordido e começa a experimentar mudanças assustadoras. Ele logo descobre que foi amaldiçoado com a licantropia e que se transformará em um lobisomem durante a lua cheia. Enquanto luta para controlar sua nova natureza bestial, Lawrence deve enfrentar seu passado sombrio e os segredos ocultos de sua família. O Lobisomem é um filme de terror atmosférico que combina elementos clássicos do mito lobisomem, com efeitos especiais modernos, explorando temas de tragédia, redenção e o conflito entre a humanidade e a besta interior. Nos últimos anos, vimos uma diversidade de abordagens ao tema de lobisomem. Em 2011, A Garota da Capa Vermelha misturou conto de fadas e horror, dirigido por Catherine Hardwicke. A Garota da Capa Vermelha é um filme de fantasia e suspense de 2011 dirigido por Catherine Hardwicke. A trama se passa em um vilarejo medieval cercado por uma floresta sombria e perigosa, onde os moradores vivem com medo de um lobisomem que ataca durante a lua cheia. A história centra-se em Valerie, uma jovem bonita e corajosa que está apaixonada por Peter, um lenhador de espírito livre. No entanto, seus pais arranjaram seu casamento com Harry, um ferreiro rico e respeitável, criando um triângulo amoroso tenso e complicado. Quando a irmã mais velha de Valerie é brutalmente assassinada pelo lobisomem, o vilarejo decide contratar o famoso caçador de lobisomens Padre Solomon para eliminar a criatura.
Solomon chega com a revelação perturbadora de que o lobisomem é, na verdade, um dos próprios moradores do vilarejo, podendo assumir a forma humana durante o dia. A Garota da Capa Vermelha é uma reinterpretação sombria e intrigante do clássico conto de fadas Chapeuzinho Vermelho, combinando elementos de romance, mistério e terror. O filme explora temas de amor proibido, medo do desconhecido e a luta para descobrir a verdade em meio ao caos e à desconfiança. Em 2012, Lobisomem, A Besta Entre Nós, trouxe uma história de caça-lobisomens com muita ação e suspense. Lobisomem, A Besta Entre Nós é um filme de terror de 2012 dirigido por Louis Murnau. A história se passa em um vilarejo europeu no século XIX, que é aterrorizado por uma série de ataques brutais atribuídos a um lobisomem. O jovem Daniel é um aprendiz de médico que se vê atraído pela misteriosa figura de Charlie, um caçador de lobisomem que chega ao vilarejo com seu grupo de caçadores experientes. Determinado a proteger sua comunidade e provar seu valor, Daniel se junta a Charlie e sua equipe na perigosa caça à fera. À medida que a caça avança, Daniel descobre que o lobisomem é mais inteligente e mortífero do que qualquer outra criatura que os caçadores já enfrentaram. Além disso, segredos sombrios sobre a verdadeira identidade do lobisomem começam a emergir, revelando que a criatura pode estar mais próxima do que eles imaginavam. Lobisomem, A Besta Entre Nós combina elementos clássicos de terror com ação e suspense, explorando temas de coragem, sacrifício e a luta contra o mal em uma atmosfera gótica e assustadora. Lobisomem na Noite, de 2022, uma produção da Marvel, introduziu lobisomens ao universo dos super-heróis, com uma estética de filme de terror clássico. Lobisomem da Noite é um especial de televisão da Marvel Studios lançado em 2022 e dirigido por Michael Giacchino. A trama segue Jack Russell, um caçador de monstros que também é um lobisomem. Após a morte do lendário caçador Ulysses Bloodstone, diversos caçadores são convocados para competir por uma poderosa relíquia, a Pedra de Sangue. Entre os competidores está Elsa Bloodstone, a filha afastada de Ulysses que deseja reivindicar seu legado. Os caçadores são colocados em um labirinto perigoso, onde devem enfrentar não apenas o monstro mortal, mas também uns aos outros. Enquanto lutam pela relíquia, segredos sombrios e lealdades são testados, revelando a verdadeira natureza de cada um. O diferencial de Lobisomem da Noite da Marvel Studios é a sua abordagem única ao terror gótico, combinando elementos clássicos de monstros com o estilo cinematográfico em preto e branco, homenageando os filmes de terror dos anos 1930 e 1940. E finalmente, Um Lobo Entre Nós, de 2021, dirigido por Jim Cummings, misturou horror e comédia trazendo uma nova perspectiva ao gênero. Um Lobo Entre Nós é um filme de comédia e terror de 2021 dirigido por Josh Ruben. A história se passa na pequena e remota cidade de Beaverfield, que está isolada devido a uma tempestade de neve. Finn Wheeler, o novo guarda florestal da cidade, chega a Beaverfield no meio de uma disputa entre os moradores sobre a construção de um oleoduto. Logo após sua chegada, uma série de eventos estranhos e violentos começa a ocorrer, e os corpos das vítimas são encontrados mutilados. Enquanto a tempestade piora, Finn se refugia em uma pousada local junto com os outros moradores, incluindo a simpática carteiro Cecile. À medida que o medo e a paranoia aumentam, o grupo começa a suspeitar que um lobisomem está entre eles. Presos pela tempestade e sem poder confiar uns nos outros, Finn e os moradores devem descobrir quem é o lobisomem antes que todos sejam caçados. O filme mistura humor e suspense, explorando temas de desconfiança e sobrevivência em uma narrativa repleta de reviravoltas e sustos. Aí está, pessoal, uma jornada incrível pelos filmes de lobisomem, desde os clássicos do início do século XX até os lançamentos mais recentes. Deixe nos comentários qual o seu filme de lobisomem favorito. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo assustador e interessante. Até a próxima e cuidado com a lua cheia.